Bom, vamos passar de jogo agora, vamos diretamente para o Newton Santos para falar de Botafogo e Corinthians. Resultado bom para o Corinthians, né, que tá voltando de uma fase aí, uma série de notícias que estão atrapalhando ali, né, notícias no bastidor, conflitos políticos, o Memphis voltando, enfim, mas o Corinthians empatou com o atual campeão da América. Tá vendo? Dá um peso, né? Dá. O Corinthians empatou com o atual campeão da América, então vamos ver aí, né, o resultado do jogo, né, os lances. Pode sair, não acho tão feio assim, gente. Tá perto, olha lá. Primeiro, o gol do Arthur Cabral, né, que tá gerando uma expectativa na torcida do Botafogo, porque o Igor Jesus acabou de sair, né? E é difícil, cara. E eles vêm numa sequência boa de centroavante. Tiquinho, Igor Jesus e agora o Arthur Cabral. Ele pode ser o sucessor, meu querido Dedé? Já tá virando, né? E vou te falar que tá surpreendendo, porque ninguém esperava ele chegar e fazer tantos gols assim. Agora, o Botafogo, ele tem uma mística, pode ser assim, de atacantes que sempre tem atacante que faz gol lá, né, cara? Então, o Botafogo é um time que, vamos dizer, cria bons atacantes ou revela bons atacantes. E o Arthur Cabral chegou e eu acho que até surpreendeu mais do que o esperado esse tanto de gol que ele tá fazendo. Cara, e ó, esse lance aí, se puder voltar, bem por esse ângulo aí mesmo, direção, por favor. Aquele anterior ali de trás. Porque esse é o típico gol do atacante que tem tesão de fazer gol, né, Dedé? Porque pra você... Não, o outro, o próximo ângulo, não é esse aí do drone, não. Olha lá, vai aparecer na sequência. Porque, mano, tá um monte de zagueiro gigante, tá o cara fazendo um movimento... Olha lá, ó, vai bem em câmera lenta, volta e vai em câmera lenta ali. Ah, eu desisti, gente, deu pra entender, né? Aí, foi esse, boa. Aí, ó, tá vendo? Olha, mano. Tem que ter essa vontade, né, Dedé? Né? É o famoso tesão de fazer gol, né? E o Arthur Cabral tem isso. É aquela coisa do chama-gol, né, Cleiton? Ia falar, cara, você viu? É o faro, né, do atacante, que o zagueiro tava com ele, e o zagueiro tenta acompanhar a bola, ele ameaça aí e volta. E a bola sobra justamente onde ele tava. Atacante que chama gol é complicado. Ainda mais esses caras assim que faz gol de carrinho, de cabeça, se joga. O Arthur Cabral é um cara desse. Dos que você jogou, Cleiton, qual que era o cara que mais te impressionou, assim, fazendo gol? Cara, que eu joguei, dos que eu peguei, principalmente no início, cara. Infelizmente não deu continuidade, porque teve algumas lesões, cara. Mas o Keiso, ele finalizava muito bem, cara. Muito bem. Eu falei, cara, esse moleque vai ser promessa aí pra futuro e dos bons. Porque assim, frente do gol, cara, ele não só tirava dos lados, não ficava nervoso. Um dos caras também, assim, que não teve muito descarado, mas o Obina, cara. O Obina frente do gol, ele fazia muito gol, cara. Muito gol. Fez no Flamengo, quando ele passou, fez muitos gols. Os caras assim que me impressionavam, assim, na frente do gol, sabe? Com frieza, chegar a tirar. Dos que eu joguei, né? Dos que eu joguei contra e Romário dispensa comentários. Boa. Mas no rachão, quem você escolhe? Obina ou Eto'o? Ah, cara, eu vou escolher o Obina, que é meu parceiro. É isso, boa. Tem jeito, pô. Melhor que Eto'o. Nossa. Boa, agora eu vou mostrar o gol do Memphis Depay, né? Voltou de um jejum de 51 dias sem fazer gol. Eu até falei no Globo Esporte hoje que é uma sacanagem essa estatística, porque a Copa do Mundo de Clubes durou... dias. Entendeu? Tudo contra-atacante, cara. A Copa do Mundo durou 33 dias. E aí os caras falam que 51 dias sem fazer gol, o Memphis Depay. E aí ele foi lá, cara, tava ali na hora certa, né? Bateu certo na bola. É craque. Ele é craque, Dedé? É craque. É diferente, é craque. Assim, não tenho concordado com algumas coisas que estão rolando em relação a ele, não, mas é o diferencial do Corinthians, né? Foi ano passado e tá aí hoje também sendo diferencial. Então, acho que ele também não é o culpado de algumas coisas que fizeram, não. Combinado é combinado. E é o diferencial do Corinthians. Acho que ele e o Yuri Alberto são os caras que fazem a diferença. Cleiton, de uma posição parecida com a tua, né? O Memphis, eu acho que até característica de jogo, assim, bem similar. Você acha que ele é craque? Eu acho que ele mudou a história do Corinthians, né? Principalmente do ano passado pra cá. Ele deu uma outra cara ao Corinthians. Tecnicamente, ele é muito bom. Eu acho que ele é acima da média também. Eu acho ele muito ótimo jogador. Acho que junto com o Garro, eles três junto com o Yuri Alberto, acho que são os caras, assim, do Corinthians, cara.
Boa. Por mim, eu quero que ele não jogue bem, né? Mas ele é craque. Ele é boa de bola. Boa, agora eu vou comparar. Pega o auge de Cleiton Xavier e pega o auge de Memphis Depay. Quem jogou mais? Cara, você sempre eu, né? Mas lógico que o Memphis tem uma história também no futebol que, pô, dispensa comentário, né? Os clubes dele passou, a história dele. Eu acho ele craque de bola. Boa, então mandem aí nos comentários aqui pra vocês que estão assistindo no YouTube quem foi maior, Cleiton Xavier ou Memphis Depay. E tem o John. Ah, John, meu querido John. Essa rodada teve bastante paçocada de goleiro e ele quase que ele quis entrar na nossa lista. Olha isso, John. Olha lá, ó, o Yuri Alberto tá vendo, tipo, o John tá moscando, quando vai ver. A sorte do John é que caiu no pé errado do Memphis, né? E assim, mas o que eu gostei do John é a reação do pós. Ele falou, gente, exato, gente. Tudo bem. Entendeu? Tá tranquilo, porque o goleiro, você vê, ele tá meio... Sabe, tá aqui. Foi programado. Exato, gente, tô aqui, gente, fica tranquilo. É que, mano, ele demora muito pra reagir, né, Dedé? Verdade, né? Ficou esperando. Ali dava pra ele pedir um chopp, esperar, tomar água de coco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segundos com a bola no pé ali. Achou que tava no deserto, né? Não tem ninguém. A bola, deserto, ninguém. Marginal, feriado, sabadão, 4 da tarde. Não, e eu não sei quem que ele tava orientando, porque em 9 segundos dava pro cara atravessar o campo, pô. Aham. O que ele queria, né? Ele fala, vai ali. Excesso de confiança. Exato, olha lá, mas olha a reação dele, ó. Vai lá, pô. E ele continuou orientando. Agora esse detalhe continuou ainda, E vai. o cara não foi, a culpa do cara que não foi. É pra você ir, pô. Boa, então vamos girar. Por que o Botafogo empatou em casa, hein, Bandeira? Por que foi? Porque o Botafogo tem um problema no momento, principalmente no meio-campo, por conta dessa troca de elenco no meio da temporada. O Botafogo começou muito bem o jogo contra o Corinthians, muito bem, foi dominante. A impressão era de que faria 2, 3 gols no primeiro tempo, com certa tranquilidade. Fez o primeiro com o Arthur Cabral, belíssima jogada pelo lado direito. Só que o Botafogo tinha o Newton, que é um garoto de 25 anos, que hoje deveria ser o 4º, 5º ali na escala de volante, e o Alan. O Alan é muito bom jogador. E não tinha volante reserva, porque o Gregory foi vendido, o Marlon Freitas estava suspenso, e o Danilo está sendo preparado para estrear, talvez, contra o Cruzeiro. Então, já não tinha 3 volantes. Danilo Barbosa também colocado aí para negociar com outros clubes. O que aconteceu? No primeiro tempo, Botafogo muito bem, criando razoavelmente, teve mais volume do que chances claras, mas poderia ter vencido bem. E aí, no segundo tempo, o Dorival foi muito bem, que ele colocou numa linha de 4 ali no meio-campo, 2 jogadores que fizeram a diferença por dentro, o Depay e o Breno Bidon. E os volantes do Botafogo, que não poderiam ser substituídos porque não tinha outro no banco, começaram a cansar muito. E nisso que nossos volantes foram cansando, o Depay com qualidade, experiência, conseguiu desenvolver bem o jogo do Corinthians por ali. O Yuri Alberto também entrou no segundo tempo, voltou agora até para se preparar para o jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras. E o gol do Corinthians sai quando o jogo já poderia estar empatado. O Botafogo cedeu algumas chances claras para o Corinthians. Bom primeiro tempo do Botafogo, né? Bem vertical. Eu vi uma parte primeiro tempo grande foi do jogo. Muito bom. Olhando assim pelo copo meio cheio, time organizado, o Montoro jogou pelo lado direito, o Natan pelo lado esquerdo. O David Ancelotti até falou bem na coletiva que ele segurou o lateral, o Telles de um lado para soltar o Ponte do outro lado. Então foi um time que mostrou que tem condições de fazer mais. Só que quando foi mais testado, quando o Dorival colocou, como chamam, a cavalaria no segundo tempo, Botafogo baixou e aí não conseguiu nem competir tanto. Tomou um empate também numa bobeira. O Corinthians teve chance clara antes para empatar e o empate vem numa falta boba. O Savarino, que não está jogando bem, a temporada Já há do algum Savarino tempo, né? é abaixo, e ele reclamava não, ele deixava no ar uma situação com o Renato Paiva de estar jogando pelo lado esquerdo. E depois ele voltou a jogar pela meia central, entrou no lugar do Joaquim pela meia central e foi mal contra o Corinthians. E aí ele faz uma falta com o jogador de costas perto da linha lateral, 3 jogadores do Botafogo perto do atleta do Corinthians. Aí na falta a zaga se comporta muito mal e o Depay acaba empatando o jogo. São 2 pontos preciosos perdidos em casa, como foram contra o Vitória. Depois da Copa do Mundo, o Botafogo jogou 4 vezes. Isso faz falta, né? 2 boas vitórias contra Vasco e Sport fora. E deixou 4 pontos contra Vitória e Corinthians em casa. E claro que faz falta para quem pensa em brigar pelo título. A equipe vai melhorar.
o Danilo vai entrar, tem reforço chegando, o time do Botafogo certamente vai ficar mais forte, só que não adianta só olhar para lá, agora tem que pontuar. E não pode deixar. São pontos que você não recupera mais. O Botafogo precisa vencer o Corinthians no segundo turno. Beleza, fora de casa. Mas até lá o campeonato já mudou, tem questão anímica envolvida também. Então, o Botafogo tem que aproveitar agora os próximos jogos para pontuar o máximo que puder dentro e fora de casa. Porque deixou empatar. Arthur Cabral, muito bem. Arthur Cabral muito bem no Botafogo. Encaixou bem, né, no time. O Igor Jesus saiu daqui muito bem, até estreou em amistoso pelo Nottingham Forest no final de semana. O Arthur Cabral já fez 2 gols. Mais um, ele já empata com o Igor no Brasileiro e gera jogo também, porque ele tá fazendo bem um pivô, tá conseguindo dar dinâmica, tá marcando mais do que se esperava. É um jogador bem interessante que o Botafogo conseguiu contratar. Arthur Cabral, então, ele tá muito bem. Não, mas teve um problema, não teve? O que, Arthur Cabral? Físico. Não, tá bem. Jogou o jogo todo. Tem quantos reforços pra estrear ainda, o O Bandeira? Danilo para estrear, aí estreou agora o Barreira, no finalzinho do jogo, entrou até bem pelo lado direito ali. E o Botafogo está no mercado ainda para trazer mais um zagueiro, porque é necessário, só tem um pelo lado direito. Pelo menos mais um volante, um ponta e um centroavante, porque o David já mostrou que o Mastriani ele Só não quer isso, usar. só isso. Só 4. Só isso. O Mastriani ele não está usando, o Paiva pediu. Mastriani Olha tá a minha usando. cara e do Garone aqui ouvindo você falar aí dos reforços que o Botafogo tá contratando. Está precisando, O Flamengo tá contratando. Tem um para estrear, um entrou no final do segundo tempo, tem mais uns 3 ou 4 aí para chegarem. Só! Mas não Pouco, não tem quer ano, mais não? A janela fecha no Traz dia o 2 de Messi setembro. logo também. Vou Traz lá estragar. Vai ser o bom ter Lautaro. dinheiro. Traz esses caras aí, cara. Tá fraco ainda o time, cara. Não, mas precisa. Amanhã já tem Copa do Brasil contra o Bragantino em casa. Amanhã já? Amanhã, 19 horas, Newton Santos, galera toda lá. Vai começar, amigo. É a Copa do Brasil, amigo. Tirezinho tá muito desigual, hein? Falando sério aqui, sem pilha, tá muito desigual, cara. Botafogo montando um timaço, Flamengo tem um timaço, Palmeiras tem um time muito forte, o Cruzeiro tá com um time muito forte, o Atlético tá com um time bom, né? Se resolveu o problema interno. Cara, o Fluminense não contrata ninguém, o Vasco não tem dinheiro pra contratar, o Fluminense diz também agora que não tem dinheiro. Faturou 350 milhões no Mundial e não tem dinheiro. Meu amigo, tá suando sangue pra fazer uma proposta pro cara lá pro brasileiro, Lucas Mamelodi. Ribeiro, né? Do Mamelodi. Bom jogador. Cara que tem valor de mercado de 2,5 milhões de euros. Então, assim, tá ficando muito desigual. Isso não é uma reclamação, Acho não, é que uma tem muito constatação. investimento errado também, né? Impressionante, Enquanto você não cara. aprende a investir, Inclusive- você larga dinheiro em lugar que você não vai utilizar, muito jogador parado, muitas vezes jogador que é caro, não tem jeito. Se você não tratar bem o dinheiro, cara, vai faltar sempre. Mas eu tô vendo o trabalho do Ancelotti lá no Botafogo, do filho, né? Eu vi o primeiro tempo inteiro, achei o Botafogo bem vertical, né? Um time muito agudo. Lembrou de novo aquela melhor versão do Botafogo, de novo, do ano. Renato Paiva também chegou a fazer isso no primeiro semestre. Também vi jogos muito bons com aquele DNA do Botafogo do ano passado, com o Renato Paiva. Ele acabou sendo demitido depois da Copa do Mundo. Mas eu gostei do Botafogo no primeiro tempo, cara. Um time muito, muito cortante, muito agressivo, né? O desafio dele agora é conseguir manter isso o jogo inteiro, a intensidade, e lendo também na hora das trocas, assim, é um grande desafio. Primeiro tempo realmente muito forte. E ele já deve estar pedindo também pro Textor segurar uma galera aqui. O Botafogo recebeu umas consultas e até propostas por alguns jogadores importantes. O Vitinho veio do Burnley da Inglaterra, e aí o Botafogo está pagando ainda, normal, tudo dentro do contexto. O Burnley fez uma proposta por um dinheiro e, para abatimento da dívida, o Botafogo segurou. Aí o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes chegou com uma proposta pelo Marlon Freitas. É o ex-clube até do Igor Jesus, aliás, o clube anterior ao Botafogo. Também não liberou o Marlon Freitas. E uma consulta pelo Arthur por 15 milhões de euros, mais ou menos. Não chegou a ser proposta. O Spartak de Moscou pensou em conversar com o Botafogo pelo Arthur, mas não avançou também. E ele continua aqui. Então agora, depois dessas negociações, jogadores que saíram, o Botafogo prioriza manutenção do elenco e essas contratações que deixam vocês aí de cabelo em pé atualmente. O Vasco não tem reserva pro Verratti, por exemplo. É uma necessidade que o Vasco tem, que ficou claro no jogo contra o Internacional. Por exemplo, você não tem. O teu centroavante não tá fazendo gol, tem alguma dificuldade, e você tá mantendo um cara de 36 anos jogando 90 minutos, porque você não tem, né? Nem que você não tem um cara que esteja bem. Não. O Vasco não tem outro centroavante no elenco. O que tem mais próximo é o GB, que é da base, que também tá machucado. É realmente uma discrepância, né, de investimento, mas assim, cada um com seus problemas, né? A verdade é essa. O Vasco precisa resolver isso também, aprender a gastar bem. O Botafogo ainda tem alguns erros, como é igual o Juan Cruz e tal, mas é natural de mercado, né? Mas vai bem, né? Se movimenta bem no mercado.
Minha gente, enquanto o Botafogo tá contratando os borbotões, o Fluminense tenta contratar o primeiro jogador nessa janela. Tudo isso, quer que fale rápido do Botafogo? Alguma coisa do Fogão? Porra! Tu que tem que saber, tu que é o cara do teu tempo. Eu só achei que... Tu não tá preocupado aí? Eu só achei que era... Pra um time mesclado do Corinthians, o Botafogo em casa, tinha que ter vencido, né? Eu só acho que o torcedor... Não pode ter um segundo tempo ruim. Assim. Eu acho que o torcedor do Botafogo tem que entender que se trata de uma mudança de técnico, que as coisas não funcionam no passe de mágica, que o Botafogo não ia sair amassando geral por tirar o Renato Paiva. A galera já sabe da minha opinião na época, não vou repetir aqui. Já foi. Agora é a análise do trabalho do David Ancelotti. Né? Então agora, pra mim, é um treinador em provação, pô. Tá chegando como você reforço, afirmar que dará certo. Eu não sei, de verdade eu não sei. É o primeiro trabalho dele no profissional de um clube. Antes ele tinha uma outra função. Igual o Kleber Xavier no Santos. Pode dar certo? Pode. O Felipe Luiz deu certo. O Kleber Xavier... Não deu ainda. Não dá certo ainda. Calma. Mas enfim, o Felipe Luiz deu certo. É um exemplo. Agora, tem diversos exemplos nesse caso que também não dão certo. Eu vou analisar o que eu vou ver em campo e a capacidade do David Ancelotti ao longo do passar dos jogos de mexer na equipe. Nunca me iludi que o Botafogo ia sair amassando geral. Acho que tem um grande elenco, foi muito bem no mercado. Pra entrar ainda. Foi muito bem no mercado. Em muitas vezes tem mais peças que o Palmeiras, pra mim. O elenco do Botafogo é muito bom. Mas não tem sequência de trabalho. Agora, tá no momento em que trocou de treinador, a assimilação demora, e outra, no momento de um treinador que está em aprovação. Eu não tenho como parte da torcida de garantia se tá certo, vai amassar, é um grande técnico. Não sei, é o primeiro trabalho que eu estou observando dele. Eu não, todo mundo. Então não dá pra dizer que ele é um grande treinador ou não. Pode ser que ele mexa mal, pode ser que, enfim, o trabalho de dia a dia dele não seja o suficiente pro elenco que tem. Acho que esse estilo de elenco do Botafogo, principalmente pelo que o Botafogo... pelo que a temporada se mostrou pro Botafogo, eu acho que é um time talhado pra Copa. Porque você tem... porque você formação de novo, tá em formação, então assim, é mais, vamos dizer assim, não é mais fácil, mas é mais factível você ajustar um time específico pra jogarem metas curtas, pra jogarem 6, 7, 8 jogos até uma fase aguda, né? Até chegar a uma final de uma competição, pode ser a Libertadores ou a Copa do Brasil, porque é muito mais difícil do que você conviver com um calendário complicado de Campeonato Brasileiro. Você tem, por exemplo... Ainda se arrumando, né? Enfrentar o Corinthians no Newton Santos é uma coisa, o Mirassol fora de casa é outra. Ainda se arrumando, mas já tem informação que o Arthur recebeu proposta do Shakhtar Donetsk de 15 milhões de euros. Mas não tomou não, né? Botafogo negou. Trouxe agora o Arthur, não foi? O Vitinho negou, o Botafogo negou também. Que é importante agora que o Botafogo não tenha mais saídas. Pra manter esse elenco desse nível. O Botafogo liberou contratar o Vitinho também. Viu uma proposta pro Botafogo, o Botafogo negou também. O Botafogo passou o Juan Seco, viu o Juan Seco com a camisa de um time... Ele foi pra Major League Soccer, se não me engano. Vou falar o time aqui. A gente acaba aí, vai lá. Mas eu acho isso, não dá pra você... você pode ter esperanças. Uma coisa é ter esperança, outra coisa é afirmar que o cara já deu certo. Eu acho que quando você muda o trabalho... Quantos jogos ele tem como profissional agora? 4? O Salt Lake. O Salt Lake. O número que ele tem pelo Botafogo. Acho que tem que observar ainda. Elenco tem. Sim. Elenco tem. Eu acho que um dos melhores do Brasil hoje. Esperar ter o Danilo disponível. É melhor que o Pra ver como é que ele vai mexer nesse meio campo aí. Com o Danilo, um jogador mais criativo, né? Do que marcador. Ele também marca. Mas é um cara que funciona muito na fase ofensiva. Vamos ver, o Botafogo ainda tá buscando sua cara. O Ancelotti, uma coisa é querer que dê certo. Outra coisa é afirmar que dará certo. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho essa capacidade. Agora a gente vai... Eu acho que aí, sei lá, mais 10 jogos, o início do retorno. A gente começa a sentir se tem um caminho. O torcedor tem que ter paciência pra brigar. E avançar nas Copas, lógico. Né? Pra brigar pelo brasileiro, vai ter que atingir uma estabilidade rápido. Lá no alto. Que a Copa pode ajudar. Se for eliminado, aí traz pressão pro brasileiro. Mas se avançar numa LDU, que eu acho que, tem que avançar numa Libertadores. Se avançar contra o Bragantino, que eu acho também que é melhor na Copa do Brasil. Se vai pras quartas dessas duas competições, traz uma tranquilidade pro brasileiro. Se não, aí traz a crise pro brasileiro. E essa coisa, que assim, estuda-se, né, fazer o fair play financeiro aqui no Brasil, né? Perfeito. E cada país lá na Europa, aparentemente, tem uma regra diferente, né? A Liga é uma coisa, a Liga 1 é outra, a Premier League é outra, cada um tem a suas regras específicas, e pelo que a gente viu na Premier League, por exemplo,
Você burla pra cacete esse negócio aí, né? Só que é e pé porque é europeia, trouxa, né? E tem a europeia da UEFA. E tem isso, Ainda exatamente. tem Tem E várias a regras e tal. Comembol não tem a dela. Não, e o Brasil não tem nada, né? O Brasil não tem nada, a Zero. Comembol não tem nada. Então, assim, porque acontece, cara? O John Textor, por exemplo, assim, o Grupo City também, mas o Grupo City, com o Bahia, né, não tem feito essas movimentações, digamos. O John Textor tem. Pega o cara daqui, joga pra lá, aí fala que é pro empréstimo de graça, não sei o quê, e tá tudo dentro das nossas regras que não tem. Então você faz à vontade, porque não tem nenhuma uma restrição aqui. Mas... O que você acha disso? Se isso é bom, se é ruim, porque pra nós, torcedor, parece meio estranho, sabe? Ver o cara que foi comprado por 20 milhões ser mandado pra lá de graça e... É meio estranho. Sei lá, como nós, torcedor, que não entende nada disso, fica vendo essas Como se funciona a lei também, né? Como que isso funciona? Você quer falar de fair play financeiro ou do Textor? Vai do Textor primeiro, depois vai do fair play. Cara, eu fiquei em cima desse assunto pra escrever sobre ele essa semana e, assim, tem muita coisa que você vai olhando e parece esquisita. Aí eu vou conversar, apurar, e eu vejo que não é tão esquisito assim. Então, eu acho que tem um problema grande ali de transparência. Tá. Se as coisas fossem mais explicadas, ele ia ter muito menos dor de cabeça. Ele ia ter muito menos problema. O balanço não saiu mesmo, saiu? Então, não saiu. E não saiu porque no balanço tem mais detalhamentos sobre transferências e operações entre Botafogo e Lyon, que por algum motivo eles não querem que os torcedores saibam. E eles não têm obrigação de mostrar isso? Tem. Ah, tem, tá. Tem. Tanto pela lei Pelé, quanto pela lei das SAs. Então eles não estão cumprindo a lei. Tá. Né? Só que aí você pega a lei Pelé e qual é a punição da lei Pelé para não publicação? Torna inelegível o presidente. Que diferença faz para o SAF? Zero. Não vai eleger o presidente? Tá bom. O Textor não é presidente, entendeu? Então, mas de qualquer maneira é um problema de transparência. Sim. Aí o que deveria acontecer? A associação deveria estar em cima do Textor para falar, Textor, peraí, a gente tem que cumprir lei. Só que a associação Botafogo de Futebol e Regatas não está nem aí. Ela está tendo acesso, ela está acompanhando e está se dando por satisfeita com isso. A torcida, convenhamos, né, quem está preocupado com isso? 1%? Né? A torcida quer saber de título e tem conseguido conquistar títulos, jogar a Copa do Mundo de clubes. Então também entendo o torcedor, né? Não vou eu aqui dar sermão em torcedor. O torcedor só quer ganhar campeonato e está ganhando. Então, só que a realidade é essa, tem problemas graves de transparência, tá? Do outro lado, tem também questões que são mal compreendidas porque a turma não sabe ler balanço. Então, vou dar um exemplo. Esse mês de julho agora, teve um bafafá aí, porque o L'Equipe publicou uma reportagem dizendo que o Lyon estava financiando as contas do Botafogo indevidamente. Porque eles leram o balanço do Lyon, e no balanço do Lyon estava escrito lá que o Lyon adquiriu 3 jogadores do Botafogo por 91,7 milhões de euros. Sim. Tá? No caso, é o Igor Jesus, o Thiago Almada e o Luiz Henrique. Que não jogou no Lyon. Exato. E o Luiz Henrique foi vendido já em janeiro por 33 milhões de euros. Isso está registrado no balanço do Lyon, tá? E aí você olha aquela nota explicativa... Peraí, o Luiz Henrique está registrado como uma venda do Lyon? Do Lyon. Isso. Os direitos foram passados do Botafogo para o Lyon. Tá. E aí você olha aquilo e você acha estranho. Você fala, pô, por que o direito do jogador do Botafogo foi para o Lyon? E eles pararam aí. Eles poderiam ter lido o balanço inteiro para entender, mas eles pararam aí e fizeram uma reportagem. E aí eles dão a reportagem lá, a gente replica a reportagem aqui, então todos os nossos sites... a imprensa francesa acusa, tal, o Botafogo não se defende direito. Mas se eles tivessem lido o balanço, eles iam ver que eles transferiram os direitos, mas eles transferiram também uma dívida do Lyon com o Botafogo, no mesmo valor. Ou seja, o Lyon vende o jogador e paga e repassa o dinheiro para o Botafogo. Então, assim, financeiramente, o Botafogo não seria prejudicado porque ele receberia o dinheiro da venda e nem o Lyon estaria também... Como intermediário não mudaria muito. É uma jogada contábil. Por algum motivo, eles quiseram colocar os direitos dos jogadores do Botafogo dentro do balanço do Lyon. Mas não tem uma regra que não pode jogar em 3 clubes numa mesma temporada? Só pode passar para 2 clubes? Mas aqui é uma questão contábil, percebe? Os direitos econômicos do Botafogo foram para o Lyon. E do Lyon eles venderam, e o Lyon pega o dinheiro e devolve para o Botafogo. Então, a reportagem foi mal feita porque não era uma questão de que o Lyon estava financiando o Botafogo. A questão é, por que o Lyon está se apropriando de direitos do Botafogo? Essa era a indagação que tinha que ser feita, né? O dinheiro. É porque, de alguma maneira, eles estão tentando
E você acha... Mexer na contabilidade para se enquadrar em fair play financeiro, para se enquadrar, para reduzir Será que isso aí foi para aumentar o lucro do Lyon? Eu acho que provavelmente é para não ter a parada de cair, né? Só que para você entender essas coisas, você tem que saber ler balanço, entendeu? E, infelizmente, na imprensa esportiva, tem muita gente falando de bola e quase ninguém falando de balanço. Entendeu? Então, a gente também... O Botafogo apanha também, às vezes, injustamente, porque a cobertura também é um pouco escassa e um pouco ruim. Agora, as perguntas importantes, que é a pergunta que você fez, isso é bom? Cara, não me parece. É estranho, né? Por que o direito passa de um clube para o outro, depois volta? Por que tem esse tipo de coisa? Por que tem a não publicação dos balanços? É esquisito, mas é um novo mundo que a gente vive em que os clubes fazem parte de multinacionais. Essas multinacionais têm direito para lá, direito para cá, contabilidade, enfim. Regra de um lugar melhor para fazer isso, então vai para lá. Agora ele até falou que ele abriu uma empresa no... É Bahamas, eu acho. Então, hoje Ilhas Caimã. qual é o grande problema? O Lyon quebrou, né? Financeiramente ele tem problemas financeiros graves, isso é fato, tá? O Lyon, o Textor, ele não acertou a mão lá, embora ele tenha vendido muitos ativos, ele endividou o Lyon, e ele teve problemas com os próprios sócios dele, né? Porque, como eu falei, o Textor, a Eagle Football Holdings é 65% do Textor, 35% de outros sócios. Os outros sócios tiraram ele do Lyon, porque além disso também ele arrumou problema com o ex-dono então, do foram Lyon. eles que tiraram o Lyon, porque o John Textor falou que não, eu vou sair e tal, não sei o quê, mas na verdade... Aí é narrativa, é narrativa, né? Mas, assim... E o próprio Textor... Eu vi que foi a sócia que era dona do futebol feminino que virou a Michelle Kang, ela tem uns 5% ela é acionista, ela tem uns 5% da Eagle. Da Eagle, E aí eles tomaram a decisão de tirar o Textor da frente, colocar a Michelle... num primeiro momento eu achei até que era uma questão só de relações públicas, mas não, realmente tem uma cisão ali, porque os outros acionistas, especialmente a Ares, que é quem emprestou muito dinheiro para o Textor comprar o Lyon, falou, sai porque você tá arrumando... Mas, não, a cabeça dela pensando duas palavras, você tirou da minha boca. Então, só que aí eles estão hoje fazendo uma cisão do grupo. Porque aí o Textor está dizendo, então eu vou abrir aqui um novo grupo nas Ilhas Caimã, chamado Eagle Football Group. Isso. Você fica com a Eagle Football Holdings. O Botafogo e Molenbeek vem para cá. O Lyon fica aí. A gente separa. Só que essa separação é difícil, porque ela envolve separar os ativos. Ou seja, se antes já tinha essa mistura de jogador que tem direito aqui, direito ali, agora tem que desfazer. Aí você tem questões financeiras. O Botafogo tem dívida com o Lyon tem dívida com o Botafogo? A gente não sabe porque não tem balanço publicado, mas eu sei que tem dívida. Tá. Então tem que pagar essa dívida. E mais a parte importante, que é o Textor, ele acha que a Ares tem que pagar alguma coisa para ele pelo Botafogo e pelo Molenbeek, e a Ares, ela acha que o Textor tem que pagar alguma coisa pelo Lyon, e a dívida que o Textor tem com a Ares, porque ele pegou dinheiro emprestado. E a venda do Crystal Palace? Que envolve porque esse dinheiro entra para pagar a Ares. Então esse tipo assim, vai entrar tudo para ela ou não vai? Esse acerto financeiro entre Textor e Ares é o que ele está negociando neste exato momento. E que a gente não sabe qual vai ser o desfecho, mas que deve se resolver em breve, assim, questão de dias ou semanas no máximo. Entendi. Mas está havendo uma cisão. Então o Botafogo não vai mais estar no grupo do Lyon, ao que tudo indica. Beleza, nas informações de hoje. Então aí a gente vai para a próxima parte, que é vai ver questão... como é complexo? Não, mas eu acho muito legal. É que, assim, eu sou hoje... Né, empresário, né? Fico fazendo internet, mas eu sou formado de administração, sabe? E eu estudei muito finanças. Agora. E eu acho muito interessante todas essas movimentações. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.